Vigilância em saúde, assistência farmacêutica, ciência, tecnologia, inovação em saúde. Está no ar o podcast do projeto Integra. Integra Podcast. Olá a todas as pessoas, muito bem-vindas ao 16º episódio do Integra Podcast, sempre com um assunto relevante para a sua saúde. A gente fala sobre saúde pública, políticas de saúde pública, assistência farmacêutica. E hoje a gente vai conversar sobre a farmácia popular do Brasil. Você já parou para pensar o quanto que esse programa do governo federal pode impactar na vida das pessoas? Meu nome é Yasmin Saboia, eu sou jornalista, sanitarista e mestrando em comunicação e saúde e apresentadora desse podcast. Vou fazer minha autodescrição. Eu uso um óculos, na verdade tenho esquecido de falar que uso óculos, Silvana, todos os episódios até agora, é a primeira vez que eu digo que eu uso óculos. Já está muito incorporado. Está incorporado. Eu uso um óculos, eu tenho cabelo castanho claro, sou uma mulher de pele branca, morena clara, né? E visto hoje um blazer cinza, uma blusa rosa, vários brochinhos aqui, que eu adoro. E vou apresentar para vocês os nossos convidados de hoje. Primeiramente, Bruno Fernandes, que é o coordenador geral do programa Farmácia Popular do Brasil. Bruno, que prazer estar com você aqui. Obrigada por estar com a gente hoje. Eu agradeço, boa noite a todos. Já peço para você fazer sua autodescrição também. E a farmacêutica e doutoranda da Universidade de Brasília, Melissa Borges de Farias. Melissa, que prazer, obrigada por ter comparecido aqui também hoje. Prazer é meu, obrigada pelo convite. E estamos aqui, para falar de todas as dúvidas da população e falar desse programa tão importante que é o Farmácia Popular. E a minha parceira de sempre, debatedora também, Silvana Nair Leite, sempre trazendo provocações super importantes, informações relevantes. Ela é representante do Instituto Escola Nacional dos Farmacêuticos, professora da Universidade Federal de Santa Catarina e coordenadora do programa de pós-graduação em assistência farmacêutica. Bom, eu vou primeiro, começando por você, Bruno, pedir para se autodescrever e falar um pouquinho da sua relação com a farmácia popular. Vamos lá, sou um homem branco, pouco cabelo, estou vestindo um terno preto, uma gravata listrada preta e vinho e uma camisa vinho também. Minha relação com o programa Farmácia Popular começou lá em 2007, quando eu comecei a ser farmacêutico de uma unidade da rede própria. Então era bem recente ainda, né? O programa tinha começado ali em 2004, eu em 2007 já era o farmacêutico lá da unidade da rede própria em São Vicente, São Paulo. Depois de 2010, quando o nosso atual diretor Marco Aurélio veio assumir a coordenação do programa, ele me convidou para vir colaborar com a gestão do programa Farmácia Popular aqui no Ministério da Saúde. Então, fiquei de 2010 até meados de 2016 como técnico, um assessor técnico do programa, e agora retorno desde fevereiro do ano passado como coordenador do programa. Então, assim, tem um histórico bastante tempo já com o programa. É um arquivo vivo desse programa, né? Muita história para contar. Quase isso. Melissa também sei que também, né? Já está há bastante tempo, com muitos momentos na vida profissional integrada ao programa Farmácia Popular. Conta um pouquinho para a gente, começando pela sua autodescrição. Começar pela minha autodescrição, que é o desafio aqui. Eu sou uma mulher branca, tenho olhos verdes, cabelos loiros, estatura média. Acho que sou magra, tenho 40 anos e vou falar um pouco da minha trajetória, com o programa Farmácia Popular. Eu sou farmacêutica, como você já me apresentou, e minha trajetória começou antes da minha formação. Eu entrei no programa sendo estagiária e eu entrei lá só para cumprir tabela. Vou fazer o estágio para poder me formar e me apaixonei pelo programa. E viram, acho que a minha dedicação, acabei na época sendo contratada, isso em 2006, no ano de 2006. Em 2007, eu me formei e aí eu fui contratada já como farmacêutica do programa. Fiquei até o ano de 2017 no programa, foram 11 anos, trabalhando com o programa. No Ministério da Saúde, No isso. Ministério da Saúde, aí trabalhei um tempo na Anvisa e ano passado, em 2023, eu retornei para o programa para ajudar, a convite do Bruno, porque a gente já tinha trabalhado junto no programa por muitos anos, a ressuscitar, tentar ressuscitar esse programa que é muito importante para a população. Silvana, também te lembrando de fazer sua autodescrição, mas qual é a importância da gente ter um programa no nosso podcast para falar da farmácia popular? Eu também sou apaixonada por esse programa.
do SUS, né? Bom, vamos lá, tentando se autodescrever de novo, acho que cada episódio sai de um jeito, viu? É sempre um desafio, Que bom, você não está sempre igual, né? Ah, está sempre com a mesma energia, né? Também muda bastante. Vamos lá, eu sou uma mulher branca de 50 anos, tenho o cabelo curto, acho que cada vez mais curto, viu? A gente poderia fazer essa avaliação dos 16 episódios. Meu cabelo é praticamente branco já. Hoje eu estou vestindo uma camisa azul claro com listrinhas brancas. Tá ok? Bom, Farmácia Popular, a gente trazer esse tema, eles contando da trajetória deles agora com o programa, sabe o que eu me lembrei? 2003, 2002 ou 2003, nossa, muito tempo, que a gente tinha um evento nacional e que o coordenador, na época, do Departamento de Assistência Farmacêutica, estava tentando, o Norberto Reck, na época, estava tentando explicar para aquela plateia de farmacêuticos engajados já com a pauta da assistência farmacêutica, da saúde pública, estava lá eu na plateia também, e ele estava tentando explicar qual era a proposta para operacionalizar aquilo que tinha nascido como uma promessa de campanha lá na primeira vez que o Lula tinha sido eleito, e tinha essa coisa, tinha saído isso na campanha, que ia ter um negócio chamado Farmácia Popular, e ele estava lá tentando fazer uma ginástica para explicar para aquele público super crítico, tenho que confessar isso. Nós todos éramos um público super crítico do que era isso. Ia ter copagamento agora no SUS? O que era isso, né? O que era isso e tal? Era um negócio que era bem difícil de imaginar para quem era da área da saúde pública, do Sistema Único de Saúde, na preocupação utopia, né? De consolidar o Sistema Único de Saúde. E aí, de repente, tinha essa ideia de que a gente ia ter medicamentos fora das unidades próprias do SUS, né? Ia ter medicamentos também em farmácias privadas, né? Como é que ia operacionalizar isso? Vocês escrevendo, e eu me recordei desse episódio, né? O quão marcante foi isso, de trazer a perspectiva que é ampliar o acesso das pessoas aos medicamentos, que são aqueles mais necessários, aqueles que causam... Não só medicamentos, né, Silvana, ainda por mas cima. Inicialmente medicamentos, sim. né? Então, sim. assim, como ampliar o acesso das pessoas aos medicamentos. Não importa se elas não estão indo numa unidade própria do SUS. As pessoas têm que ter acesso aos medicamentos, porque o acessar os medicamentos essenciais é fundamental para controlar ou para ter melhores resultados de saúde dos problemas de saúde mais comuns que a gente tem na população. E é daí que nasce o programa, e é assim que o programa ganhou respeito na sociedade, ganhou respeito em todos os setores, inclusive nos mais críticos, né? Ganhou, acho que o Brasil ganhou o Brasil. E é um retrato de um momento histórico do Brasil, né? Aquele momento de início da farmácia popular, assim. Eu já que você trouxe essas lembranças, mais ou menos um pouquinho antes do primeiro governo Lula, eu fui à França e fui comprar um remédio na farmácia e foi caríssimo. Eu reclamei com uma amiga, ela falou assim, não, mas se você tivesse ido no sistema público, você ia trazer a receita e você ia retirar esse remédio. E aí eu pensei assim, gente, isso no Brasil não acontece. E aí, poucos anos depois, eu vi isso acontecer no Brasil e você vê que era uma utopia, né, Silvana? Assim, e não sabendo que era impossível, foram lá e fizeram, né? Funcionou. E aí é interessante a gente trazer, Bruna, assim, volta e meia tem um acréscimo. Quer dizer, a gente teve um momento de paralisação praticamente, ou totalmente, quase paralisação da farmácia popular nos últimos anos. Mas quando o governo está olhando para isso como uma política prioritária, há sempre o progresso, né? Inicialmente era só medicamento, depois entraram as fraldas, a dignidade menstrual, enfim, isso vai sendo acrescentado. Queria que você falasse um pouquinho dessa inserção de novos produtos, né? E como é que isso vai sendo avaliado e que diagnóstico você faz hoje desse quadro de produtos que a farmácia oferece. Um pouquinho resgatando, continuando o que a Silvana estava falando, realmente, o programa Farmácia Popular começa lá em 2004 com alguns medicamentos prioritários que a gente precisava ampliar o acesso. Inicialmente lá com a rede própria, ela tinha um elenco relativamente grande, né? A maioria dos produtos produzidos pelos próprios laboratórios oficiais, como a própria Fiocruz, né? por Manguinhos produzindo, e outros adquiridos ali de outros laboratórios oficiais.
E aí, em 2006, quando a gente vai para a rede privada, que é o Aqui Tem Farmácia Popular, que a gente precisava ampliar de forma mais rápida, né? Porque a gente ter as redes próprias ali, construção de uma unidade, mobiliário, funcionário, era uma expansão mais lenta. Era um sistema melhor, porque a gente conseguia trazer um atendimento mais personalizado, uma atenção melhor, mas a expansão dela era muito lenta. Então, em 2006, a gente vai para a rede privada, logo no primeiro ano a gente já fecha o programa com mais de 3 mil, né, farmácias credenciadas. E aí inicia com as duas principais doenças mais relevantes, que é a hipertensão e diabetes. Né? E que resolvem várias outras, né? E também. que acaba causando outros problemas de saúde, né? E aí, exatamente dessa forma, assim, apesar de ter uma pequena cobrança do paciente, eram pacientes que tinham condições de arcar com uma parcela do valor, mas não todo. Mas que tinham também dificuldade, por algum motivo, de ter acesso pela unidade de saúde. Seja porque ele tinha uma prescrição de um convênio, da rede privada, né? Porque, principalmente ali, quando a gente estava em pleno emprego, muita gente tinha um convênio porque a empresa pagava para ela. E essa integração é necessária, né? E ela saía dali, como o presidente sempre fala, né? Ela saía dali com uma receita na mão e ela falava, e agora? Deixava na cabeceira da cama e não tinha acesso ao medicamento. Porque o medicamento, a gente sabe, tem um alto custo, né? Então, pesa muito no orçamento familiar. Quanto menor a renda familiar, maior o impacto do orçamento, né? Da saúde nesse orçamento. Então, foi criado nesse contexto. E aí, depois, a gente foi ampliando, né? Com algumas outras indicações. E aí, em 2010, a gente coloca também a fralda geriátrica, porque também é uma questão que traz muito impacto nas famílias, né? Porque a gente tem aí os idosos acamados, os pacientes as pessoas com deficiência. Então, e é um valor relativamente alto, né? Porque o consumo, ele é alto. Né? E a gente foi sempre evoluindo até que, depois de 2016, o programa começou o seu declínio, né? A gente chegou a ter 35 mil farmácias credenciadas no país inteiro, atendendo aí cerca de 22 milhões de pessoas por ano. E no último ano do último governo, a gente perdeu cerca de 2 milhões de atendimentos, né? Passamos a atender apenas 20 milhões de pessoas e caímos para 30 mil farmácias credenciadas, ou seja, perdemos 5 mil pontos de atendimento que atendia a população em geral. E aí, desde o ano passado, quando a gente retomou o programa, a gente ampliou o número de farmácias em poucas farmácias, mas em muitos municípios, né? Que é uma questão extremamente importante. Sim. Que é mais oportunidade das pessoas, ou seja, você tem mais municípios, é mais oportunidade para as pessoas conseguirem acessar. Não mais do mesmo, né? Não mais uma farmácia do lado da outra. São mais porque quem tem uma comodidade não tem muita facilidade de se deslocar para buscar. Agora, não é a questão de que não adianta ter naquela... A gente fala assim, você pode escolher qual das 4 esquinas você vai na farmácia, né? Aí não faz muito sentido, né? O importante é ser um outro município que as pessoas ainda não tinham. E isso é importante. Do ano passado para cá, a gente já credenciou em quantos municípios? 560, mais ou menos. Foram mais de 500 municípios que a gente ampliou a capilaridade. 10% do território nacional. Que não era atendido pelo programa. A gente hoje está em 85% dos municípios brasileiros. Então, assim, o maior desafio nosso é realmente tentar chegar ao máximo, né? A 100%. Não sabemos se isso é possível, né? Porque o Farmácia Popular, ele funciona em tempo real, precisa ter conexão com a internet. E o Brasil é uma realidade muito diversa. A gente sabe que no norte, no Amazonas, tem lugar que realmente não há internet ainda. Isso aí acaba sendo uma barreira. Mas o programa, ele tem um papel muito fundamental nessa complementariedade, né? Do Sistema Único de Saúde, né? Da atenção básica, principalmente, né? E eu queria até puxar o gancho para o que a Silvana falou, que é interessante essa recordação que você teve, porque durante muitos anos a gente apanhava muito no Farmácia Popular. Muito. A gente era muito criticado. As pessoas... Vocês abriram trilha, né? Vocês começaram do nada, né? Do nada. E assim, aquilo era muito disruptivo para a visão do SUS. Como assim vai pagar uma parcela? O usuário, e esse modelo foi pensado, né, trouxe para o Brasil pensando na realidade que a gente tem em muitos, né, países europeus, que a gente sabe que funciona dessa forma, né, com copagamento pequeno, mas que há esse copagamento. E a gente apanhava demais dos pesquisadores, recebia muita crítica, não quer dizer que a gente ainda não receba, né, por conta de orçamento, porque a gente sabe que o Farmácia Popular hoje tem um orçamento bem grande, embora a gente tenha tido um corte no passado, só que a gente teve aos poucos que convencer, né, os pesquisadores e as pessoas da
efetividade do programa Farmácia Popular. E a gente foi estudado por diversos, né, pesquisadores da Fiocruz, de universidades federais. O próprio IPEA, né, fez estudos do programa, que eram as pessoas que mais batiam. A gente tem pesquisadores, né, famosos da Fiocruz que nos batia muito e que hoje defende o Farmácia Popular. Isso é muito legal, porque por meio da pesquisa que ele fez, ele viu a eficácia do programa. O programa Farmácia Popular, a partir do momento que você amplia o acesso, facilita esse acesso para a população aos medicamentos, dessas patologias que mais acometem a população e que tem um impacto maior na saúde, principalmente relacionado à internação, aí você, de fato, aumentando esse acesso, você vê um impacto direto nisso. Então, a gente, por meio das pesquisas, foi confirmado que o Farmácia Popular, a partir do momento que se tornou gratuito os medicamentos, aí você amplia ainda mais o acesso à população, sem a parcela de copagamento, a gente viu uma queda nas internações por hipertensão em 23% e por diabetes em 13%. Teve uma publicação de um estudo no The Lancet de 2016 que ele apresenta o programa Farmácia Popular como um programa de sucesso, como algo a ser seguido, algo que realmente funciona, inclusive uma parceria, né, público-privada, né, que é o caso que a gente tem do Farmácia Popular. Então, assim, não tem como não ser apaixonada pelo programa, Ela né? fala muito isso, eu acho maravilhoso, Não tem gente. Não tem como não se apaixonar ouvindo ela falando, né? Ô, Melissa, depois que entrou também, eu acho que teve um momento bastante interessante, que foi quando entraram os medicamentos para asma. Isso Sim. também tem um acompanhamento, percebe-se um impacto na própria, nos dados epidemiológicos da doença no Brasil, né? Então, no caso da asma é um pouco mais difícil você fazer essa correlação, né? Mas há pesquisadores que, de fato, estão tentando estudar, mas fica um pouco mais difícil você conseguir falar assim, ó, de fato, o Farmácia Popular entrou e fez essa diferença, porque eles estudaram para asma também. A diferença que a gente vê gritante mesmo é relacionada à hipertensão e diabetes. Até porque é uma população muito grande, é uma parcela da população muito grande que tem esses diagnósticos, né? Hipertensão, Sim. principalmente. Então, você melhora o acesso no cotidiano, porque hipertensão você tem que tratar todo dia. Todo dia. Então, o fato de ter no Farmácia Popular, que está aberta no final de semana, Sim. que está aberta de noite, que é a farmácia do lado do teu trabalho, que Pode você ser um pode horário acessar. comercial quando as pessoas estão Isso, trabalhando. que você pode né? acessar Sim. muito facilmente, além da questão econômica, Uhum. né, de você poder acessar sem custo, tem uma questão de praticidade. O cotidiano das pessoas é isso. Todo mundo hoje tem sobrecarga de trabalho, tempo que perde ou que gasta para ir até o trabalho, para ir dia não tem as mesmas pra ir 24 pra horas para escola. todo mundo, Não, né? Não para ir para a mesmo. escola, para ir levar os filhos, são tantos compromissos. Então, isso acho que também é um fator que impacta muito para ajudar as pessoas a aderirem aos seus tratamentos. Eu acho que talvez Sim. um ponto-chave do Farmácia Popular é que ajuda as pessoas a aderirem e a manterem os seus Sim. tratamentos. Como são doenças crônicas, é você pensar que é isso, é todo mês você tem que pegar Vai ter seus impacto medicamentos. ali, como a Melissa né? falou, né? Isso. Na hospitalização. E aí dá que- impacto Por isso que epidemiológico. lá no início, mesmo com essa parcela de copagamento, muitas vezes era isso, aquele recurso que o paciente gastaria para ir até uma unidade de saúde, com a passagem ou com qualquer coisa assim, ele comprava do lado de casa, ou do lado do trabalho, Porque que ele já ficava tava com um lá, custo bem baixo. porque o custo ficava reduzido, então você ampliava o acesso, e isso, o horário, então muitas vezes o trabalhador ele não consegue convencer o patrão de que é melhor ele perder uma hora de trabalho para ir buscar o medicamento dele, do que ele depois internar e ficar uma semana fora do trabalho. Então, a gente tem essa dificuldade. Então, mesmo com o copagamento, a gente conseguia ampliar. E hoje, como a Melissa falou, a gente vai ampliando a gratuidade e vai ampliando ainda mais. Antes da gratuidade, a gente atendia cerca de 450 mil pessoas. Hoje, a gente atende 10 milhões por mês. Nossa. com a 10 milhões gratuidade. de pessoas por mês. E por ano passado, a gente chegou... A Gente, tem 200 e 5% tantos da milhões. população brasileira Por mês. plenamente a gente atendida, atendeu né? ano passado mês. 22 milhões. A Nossa. nossa expectativa esse ano é atender 24 milhões de pessoas. Até o momento, a gente está em julho, a gente já atendeu 20 milhões de pessoas esse ano. Quando você fala milhões de pessoas, é milhões Pessoas, de pessoas, CPFs CPFs, diferentes. CPFs diferentes. Então, assim, é Não são 10%. não são, entre aspas, Atendimento. Não, atendimentos são muito mais. Muito mais. CPFs. Então, é 10% da população brasileira 10% da população. que é atingida pelo programa Farmácia Exatamente. Popular. Isso, gente, não tem como. Aí pensa Tem como como mensurar, saúde.
pensando em saúde, isso tem, como trata de principalmente as doenças crônicas, doenças que têm impacto epidemiológico muito importante, né? Você pensar um agravo de uma pessoa que tem diabetes que não está controlado, o agravo de uma pessoa que está com hipertensão ou com asma, vou utilizar essas 3 aí, não controlados, ou seja, para ter o controle dessas doenças, o tratamento medicamentoso é uma das principais estratégias. Tem também tratamentos não medicamentosos, mas o tratamento medicamentoso é uma estratégia muito relevante para diminuir os impactos negativos dessa doença, que ela é de longo prazo. São doenças que vão acontecendo ao longo da vida, elas vão piorando. As derivações delas, né? Então, se você melhora a possibilidade das pessoas aderirem ao tratamento, não ficar um mês sem tratar, né? Não deixar de ficar uma semana sem tratamento porque não passou na unidade de saúde ou porque não tinha dinheiro para comprar o medicamento. Isso, ao longo do tempo, né, você vai acumulando. Então, esse tratamento do diabetes bem feito, ou tratamento de hipertensão bem feito, ao longo do tempo, ela não tem um impacto só naquele ano. A adesão acontecendo, o tratamento bem feito este ano, tem impacto epidemiológico nos próximos anos. Na redução do diagnóstico de câncer, de AVC, de infarto, principalmente nas questões relacionadas a doenças cardíacas, né, no caso do diabetes, tem impacto muito importante. Questão de visão, amputações, né, questões renais. Bruno, queria te perguntar com uma curiosidade, assim, né? Como é que se amplia essa capilaridade com as parcerias privadas, né? Quais são os passos para que isso se realize? Quais critérios, né, fazem com que uma farmácia possa ser uma parceira? Porque precisa contar com a farmácia privada, ela também precisa. O município que não tem nenhuma farmácia popular também precisa ter farmácias daquele município que também queiram se juntar ao programa, né? Hoje essa é a maior dificuldade que a gente tem. Porque como a gente já está nas grandes cidades as farmácias, elas se concentram mesmo, né? Nas grandes cidades, nos grandes centros, elas não estão muito interiorizadas, né? E quando elas estão mais no interior, são farmácias pequenas, como a Melissa falou, tem dificuldade de conectividade, mas o programa, ele não traz nenhuma regra específica. Então, assim, qualquer farmácia que tenha o mínimo de documentação para funcionar como uma farmácia, tem alvará sanitário, tem um farmacêutico responsável, né? Ela está apta a entrar no programa. Hoje nós estamos limitando as localidades, porque, como eu falei, até 2014 a gente abria 5.000 vagas e as 5.000 primeiras farmácias que chegavam, cumpriam os critérios, entravam. Por quê? Descia uma na frente da outra. Tinha alguma... A gente brinca que era a corrida das galinhas. Abria o credenciamento, preenchia as vagas assim muito rápido. Porque não tinha nenhum critério, a não ser os técnicos gerais, né? Isso. A ideia era aumentar mesmo a capilaridade o máximo objetivo, possível. Ampliação rápida. Então era isso. Hoje não. Então desde 2014 a gente parou, e aí nesse último período realmente, né, como a gente falou, o programa entrou em declínio e agora a gente abriu, por exemplo, a gente abriu ano passado para 811 municípios. Quais os critérios além dos técnicos? Estar aderido ao programa Mais Médico, porque a gente precisa também que você tenha o atendimento médico, que você tenha uma prescrição, que você tenha um acompanhamento. Precisa ter prescrição, né? Não é só, o medicamento não pinga sozinho, né? Ele é o processo de atenção à saúde. Até porque a gente visa o uso racional de medicamentos, né? Então, a gente não pode simplesmente chegar, porque a gente sabe que fora do programa a realidade é outra. Eu posso chegar lá e pedir qualquer medicamento aí que também tem impactos na saúde, que depois você vai ter que ajustar, talvez com o uso de um outro medicamento. Exatamente. Então, assim, não é bom e aí para nós ninguém. priorizamos esses municípios que estavam aderidos ao Mais Médico e que não tinham nenhuma farmácia credenciada e que eram de alta ou muito alta vulnerabilidade. Então, realmente é onde mais se precisa. Né? Então, quando a gente chegou, a gente tinha cerca de 1.200 municípios que não tinham nenhuma farmácia credenciada. E a gente abriu vaga para 811 e já chegamos em 580, se eu não me engano, o número de municípios que a gente credenciou novas farmácias do ano passado para cá. E todos municípios novos, né? São municípios que não tinham nenhuma farmácia credenciada. Desculpa, são 580 farmácias em 380 e poucos municípios. Ok. Né? Então, são 300 e poucos municípios que não tinham nenhuma farmácia credenciada e hoje tem ou uma ou duas farmácias lá que fazem o atendimento. Então, não é um processo difícil, mas a gente sabe que principalmente a questão da interiorização, né? A Melissa falou, a gente gostaria de chegar em 100% dos municípios,
Mas a gente sabe que tem município que não tem uma farmácia Não privada. tem infraestrutura, existe tem Não tem farmácia. farmácia privada, não tem nenhuma. Você tem Só que ir a tem- outro município para comprar o medicamento. Ou tem a unidade básica de saúde, ou você vai no município vizinho para comprar um medicamento que não tenha incorporado. Então a gente não vai conseguir chegar nos 100%, a nossa expectativa era chegar em torno dos 95% dos municípios, né, com essa abertura. E a gente tem previsão para abrir, muito provavelmente, não sei se esse ano a gente ainda vai conseguir, mas abrir o credenciamento aí para o Brasil inteiro, mas com alguns critérios regionais, alguns critérios de localização. Então eu sempre uso São Paulo, por exemplo, sempre como exemplo. São Paulo é a cidade que mais tem farmácia credenciada, mas quer dizer que ela não precisa de mais nenhuma? Pode ser que ela precise, depende da localidade. Uma periferia que é um pouco mais afastada, então a gente precisa, porque esse paciente, para sair lá da periferia e ir até o centro, ele vai ter dificuldade e não compensa. Então, a gente vai abrir um novo credenciamento, mas um pouco mais focado, com uma questão mais regionalizada, para a gente pensar um pouco mais em regiões de saúde, pensar em acesso mais facilitado, que é o nosso principal objetivo. Melissa, no começo do programa eu comentei sobre produtos que vão além dos medicamentos, né? Eu observei com bastante atenção essa discussão sobre a dignidade menstrual, que foi uma questão que gerou várias polêmicas, né? E que eu imagino que a farmácia popular seja, de fato, uma ponte para que isso possa acontecer. O programa que hoje está instalado, poder chegar às pessoas. Eu queria que você falasse um pouco dessa reunião desses dois programas, né? Como é que isso se dá e como é que esse processo está, no que ele está resultando, né, em termos de acesso das mulheres e das pessoas que menstruam, né? O Farmácia Popular, ele é bem estratégico e ele dialoga com várias ações do Ministério da Saúde, né? Por exemplo, saúde da mulher com contraceptivo, né? Osteoporose, que ano passado passou a ser gratuito porque é uma patologia que acomete muitas mulheres. Saúde do idoso com as fraldas geriátricas. E a novidade foi justamente a junção de dois programas, né? O programa Dignidade Menstrual com Farmácia Popular. Isso se deu porque a lógica do Farmácia Popular é uma lógica que você já aproveita a estrutura instalada das farmácias privadas, então você não precisa fazer aquisição, não se preocupar com a questão logística, né? Justamente de onde vai colocar, armazenar esses insumos. E no caso do absorvente higiênico, se fosse passado integralmente para os municípios, seria um grande desafio eles fazerem aquisição e fazer o estoque, né, desse insumo, porque é um volume muito grande. E o Farmácia Popular vem como uma solução imediata para conseguir, né, fornecer esse insumo para quem mais precisa, né, que são as mulheres, meninas, homens trans, né, que menstruam, que precisam ter acesso, mas que pelo município inicialmente estava inviável. Então, a Farmácia Popular entrou nisso, aproveitando já as farmácias credenciadas para fazer essa distribuição, impactando muito positivamente na vida dessas mulheres e meninas, né, que não têm, de fato, acesso a absorvente, porque para quem recebe pouco, não tem mesmo. Tem gente que não acredita nisso, mas não tem mesmo. Isso causa vários problemas de saúde, muitos, né? E problemas sociais, sem falar da questão da dignidade por si, né? Você tem pesquisas que demonstram que as meninas usam até miolo de pão, jornal, porque realmente não tem de onde tirar dinheiro para adquirir. 4 dias de aula por mês. Sim. Você já tem algum dado de impacto pelo Farmácia Popular para essa questão do acesso ao absorvente? Até o momento, né, o Farmácia Popular já atendeu quase 2 milhões, né, de mulheres CPFs, né? 2 milhões de CPFs já? Isso. E a gente está, inclusive, que acho que é uma oportunidade da gente divulgar, porque a gente acredita que muitas ainda não têm acesso a essa informação e não sabem que, de fato, podem acessar esse benefício. Como é que faz, Melissa? Vamos dar esse serviço? Porque o medicamento precisa de uma prescrição. E aí? Como é que essa mulher faz, essa pessoa que menstrua faz? Então, pensando nos controles do programa, porque para medicamento fica fácil, né? Você precisa ter uma prescrição. O maior desafio do Farmácia Popular foi adaptar a realidade do programa de Dignidade Menstrual para a realidade do programa Farmácia Popular, que a gente não pode abrir mão dos mecanismos de controle e monitoramento do programa, e a gente tinha que assegurar que quem ia acessar esse insumo realmente era a pessoa que precisava. Então, criou-se uma autorização, que ela é emitida via o aplicativo do Meu SUS Digital, que era conhecido como Conect SUS.
A pessoa entra lá, faz o login utilizando o gov.br e aí vai ter um ícone lá com a figura de um absorvente higiênico que ela vai clicar e lá ela vai saber se ela é beneficiária ou não do programa Dignidade Menstrual. Ela sendo beneficiária, automaticamente já gera essa autorização para ela, que basta ela se dirigir a uma farmácia credenciada ao programa Farmácia Popular, apresentar essa autorização, um documento de identidade com foto, que tem um número do CPF e pronto, ela já adquire o absorvente. E adquire o absorvente pensando em 2 ciclos. Então, ela vai adquirir 40 unidades de absorvente para 56 dias. A cada 56 dias, ela pode pegar voltar. 40 absorventes. Olha que serviço, né? Acho A gente sempre muito pensa, bom. assim como a gente fez o ano passado, quando a gente garantiu a gratuidade para os beneficiários do Bolsa Família, a melhor forma de que a gente tenha o menor impacto possível para os usuários, para as pessoas. Então, ano passado, nós fizemos essa gratuidade para os beneficiários do Bolsa Família. De que forma? A gente já tem acesso à base dos beneficiários do Bolsa Família, porque o Ministério da Saúde é responsável pelo controle das condicionalidades, né, das condicionalidades para a manutenção do benefício. Então, a gente já sabe quem são os beneficiários do Bolsa Não precisa Família. criar uma outra coisa, Então, né? Usa então, o mesmo cadastro. A pessoa chega na farmácia, ela apresenta o CPF dela, o próprio sistema já identifica. Opa, essa pessoa é beneficiária do Bolsa Família. Então, ela tem gratuidade no elenco total do programa. Mesma coisa com da Dignidade Menstrual hoje. Nós já temos esse acesso pelo MDS. O MDS nos dá esse recorte. Quem são as meninas estudantes da rede pública, que tem um salário, né, que tem uma renda familiar per capita de até meio salário mínimo, ou que tenha uma renda familiar de até R$ 218, ou que esteja em situação de rua. Então, o próprio sistema já identifica essas pessoas e já diz, ó, quando você acessa o meu SUS digital, já aparece lá. Você é beneficiária, está aqui sua autorização, pode ir na farmácia. E se sabe que percentual dessa população ainda não foi atingida pelo, vamos dizer, né? Tem uma perspectiva disso? Então, De quem ainda não sabe, né? Porque às vezes a não pessoa está numa acessou. população de tanta vulnerabilizada, está tão vulnerabilizada, né? Que ela sequer tem conhecimento do Exato, programa. como a Melissa Eu falou, acho essa que é a esse é o dificuldade da gente- desafio, hein? A gente ainda está a gente está atendendo em torno de 10% da nossa expectativa. Nossa, Olha ainda só. vai crescer muito. Dentro do nosso recorte que o MDS passa para a gente tem quase 19 milhões de pessoas elegíveis, ou seja, que cumprem esses critérios que eu falei. Mas a gente está atendendo quase 2 milhões, então cerca de 10%. Então a gente ainda acredita que a maior dificuldade é garantir que essa pessoa saiba que tem esse direito. Que existe esse programa. Apesar de que ele é recente, né? Se a gente for comparar com o programa Farmácia Popular que completou 20 anos, o programa de Dignidade Menstrual ele entrou mesmo para valer a distribuição do absorvente tem 6 meses. Então ele ainda está... E já tem alguma legislação que defenda, já foi aprovada alguma lei? Porque é isso, precisa ser uma política de Estado, né? E é um Sim. direito humano fundamental, a dignidade humana. Isso deveria estar... Aí a gente já está pensando no medo de perder. Não, lógico, porque não Perder a pode política, depender né? da vontade política, né? O Você programa de imagina. dignidade menstrual ele é muito maior do que a distribuição do absorvente. Né? Ele traz várias outras questões de educação, de combate ao tabu, de educação principalmente para os profissionais de saúde, os profissionais de segurança, da educação. Né? Tanto é que ele é um programa multiministerial. Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério dos Direitos Humanos, Ministério das Mulheres, Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério da Justiça. Então, são vários ministérios que compõem esse programa. O programa Farmácia Popular, ele assumiu uma partezinha desse programa, que é a distribuição dos absorventes. Né? A gente também está trabalhando dentro do Ministério para colocar essa distribuição em outros pontos, né? Que não seja só o programa Farmácia Popular. Por vários motivos. Primeiro, porque o Farmácia Popular não está nos 5.570 municípios. O Farmácia Popular ele tem uma certa concentração, como eu falei, decorrente da própria rede de farmácias em grandes centros, mais centralizado nas cidades. Então, a gente tem esses outros programas. Mas o programa ele foi criado através de uma lei e tem um decreto que regulamenta. Então, ele não é mais só uma política de governo, ele é uma política de Estado. Não deve ser temporário. A diferença é que este governo assumiu a responsabilidade e Botou em prática. prática. Está botando em prática, porque a lei foi aprovada em 2022, né? E não aconteceu nada. Então, essa gestão assumiu e começou a programar e fazer as ações necessárias para que hoje a gente pudesse estar atendendo 2 milhões de pessoas com a gratuidade do absorvente, fora as outras ações que a gente faz, principalmente a parte de educação, né? Por favor, Silvana, vamos. Estava esperando você trazer alguma coisa. Eu tenho um debate, assim, acho que, vamos voltar para os medicamentos, tá?
Farmacêutica é uma Adoro, coisa importante, eu né? A gente adoro. volta aos medicamentos. É uma apaixonada também, que nem você, né? É tão bom ouvir ela falando. Tem um debate sempre que é muito comum na nossa categoria profissional. Vocês que também são farmacêuticos, né? Os meus colegas, vocês conhecem bem esse debate, que é, quando a gente fala em acesso aos medicamentos, o próprio conceito acesso a medicamentos, ele é um conceito complexo, que ele não deve se restringir apenas a ter produto na prateleira e a pessoa poder obter o produto, medicamento. Né? Então, isso só vale a pena quando esse uso é adequado, quando ele está sendo devidamente prescrito, né? Corretamente prescrito, quando ele é realmente necessário e quando ele é adequadamente utilizado, quando o tratamento é monitorado. Então, aquele produto, medicamento, ele tem a sua finalidade, que é de promover a melhor condição de saúde possível, né? Isso é um processo mais complexo do que só ter acesso ao produto medicamento. Então, isso é sempre um assunto que aparece principalmente entre os farmacêuticos quando a gente fala do Farmácia Popular, né? Porque é um programa que a gente falou até agora, coisas incríveis, né? Números incríveis, impacto incrível, mas aí a gente pensa, poxa, mas e o serviço farmacêutico? Como que a gente pode garantir? E aí é um negócio extremamente difícil, já estou perguntando, já estou dizendo que é difícil, tá? Que é garantir que esse acesso, essa ampliação do acesso ao produto, medicamento, também gere um melhor acesso das pessoas aos serviços farmacêuticos nessa enorme rede de farmácias que são credenciadas ao Farmácia Popular. Bom, posso começar? Aí você complementa. Isso realmente é um desafio. Você sabe muito bem, né, Silvana? Acho que é um desafio, inclusive, para as farmácias públicas, sim, né? Uma das questões assim que eu acho que a gente pode ponderar é que para ser credenciado ao programa Farmácia Popular, obrigatoriamente tem que ter um farmacêutico. Senão, não pode ser credenciado. Isso aí já conta bastante. É o primeiro essencial. passo. Então, assim, minimamente a gente espera que tenha um farmacêutico lá fazendo, né, toda essa parte de atenção, de instrução e tudo. Mas a gente entende que o Farmácia Popular precisa fazer um acompanhamento dessas pessoas que são usuárias do programa Farmácia Popular, justamente para garantir que o acesso não seja simplesmente lá um lugar que eu vou pegar esse medicamento e pronto. Eu tenho que ter realmente algo de forma, né? Na integralidade, né? Isso. Também Explicando sobre o uso né? racional, pensando no cuidado farmacêutico. E uma das minhas metas agora como doutoranda, né, é estudar justamente essa questão, né, e tentar fazer propostas nesse sentido, de como o farmacêutico das farmácias credenciadas pode atuar dessa forma no Farmácia Popular, já que a gente já sabe que o Farmácia Popular tem um grande impacto, mas eu acho que ele pode ainda ter um impacto pode ser ainda muito maior se os farmacêuticos trabalharem de forma conjunta. A gente sabe que as grandes redes de farmácia já costumam ter esse cuidado maior, mas não é a realidade das farmácias pequenas. Então, eu acho que o maior desafio que a gente vai enfrentar daqui para frente relacionado a isso é de que forma a gente pode implementar isso no Farmácia Popular, ainda mais que é um programa de gestão do governo federal, ele é centralizado e são muitas farmácias. É diferente quando você monitora as farmácias de município, né, que são X farmácias para você ir acompanhando. A gente tem mais de 31 mil farmácias credenciadas que a gente tem que fazer a gestão. Com características muito diversas. São realidades muito distintas. Eu acho que a gente pode pensar aí que tem modelos de empresas completamente diferentes, condições de trabalho destes farmacêuticos. Eu particularmente diria que a principal barreira é a condição de trabalho dos farmacêuticos, né, nesse setor. Então, geralmente, sobrecarga de trabalho, muitas responsabilidades dentro de uma farmácia, tem que cuidar de muita coisa ao mesmo tempo, tem tudo isso que impacta, né? E a diversidade que a gente tem mesmo até de formação desses farmacêuticos, mas eu até diria que
talvez esse fosse o menor problema, né? Porque eu acho que isso a gente pode suplementar. A gente pode suplementar a formação, a capacitação para fazer isso, o treinamento, tudo isso. O Ministério pode dar essa isso. Agora, a condição do trabalho na prática para fazer isso, eu acho que é cabe a dura missão de informá-los que o programa está caminhando para o final. Ai, meu Deus. E aí eu vou te convidar vou te convidar para já trazer a sua fala, mas fazendo um servicinho final. Eu adoro dar serviço nos programas, porque é super importante. Para quem nunca usou farmácia popular, se é necessário uma receita do SUS, se qualquer médico pode passar essa receita, coisinhas básicas que parece que todo mundo já sabe, mas nem sempre como é que se faz, e trazendo seus comentários finais também. Mas fala o que você ia falar. Eu só vou complementar, porque assim, a gente sempre reforça que o programa Farmácia Popular é complementar, né? Então, quem acompanha a gente sabe que a gente publicou as diretrizes do cuidado farmacêutico. Sim. Né? Uma novidade que a gente nunca teve isso dentro do Ministério da Saúde. E dentro dele, a gente também está incluído. Então, vamos ter serviço farmacêutico não só nas unidades que são credenciadas ao Farmácia Popular. Nós vamos ter o serviço farmacêutico, acompanhamento em todas as unidades de saúde. Esse é o nosso objetivo, né? Então, a gente sabe que, por força do credenciamento, a gente acaba tendo uma facilidade de ter isso na farmácia privada. Porque a gente pode colocar, para você se manter credenciado, você precisa fazer isso, isso e isso. É um pouco mais fácil, mas como a Silvana falou, talvez as condições de trabalho, as condições para o farmacêutico poder fazer isso, talvez na unidade de saúde seja um pouco melhor. Em algumas situações pode ser. Né? Mas a gente tem esse grande desafio, sim, mas está dentro da nossa perspectiva. Inclusive, está dentro do nosso PPA, né, do nosso plano plurianual, de implementação do serviço farmacêutico dentro das farmácias credenciadas ao programa. É um processo que a gente vai ter que desenvolver e que vai ser bem complicado, mas está no nosso horizonte. Que bom saber disso, que bom saber que está no planejamento, isso é extremamente importante. Isso. E um grande número que eu também não falei aqui, que vocês já ficaram impressionados com os números, nesses 20 anos que o programa está completando, né, completou agora em 2024, em junho de 2024, com as primeiras farmácias funcionando, nós já atendemos mais de 70 milhões de pessoas. De história do programa. Vamos reforçando sempre. 70 milhões de pessoas já um terço da passaram população em algum momento pelo programa, já foram atendidos dentro do programa. Um terço da população brasileira. Nós, se essa população fosse um país, nós seríamos o 20º maior país do mundo. Porque o Brasil é tudo muito grande. Muito giga, né? Muito grande, tudo né? enorme, né? Mas é isso, um terço da população brasileira já passou pelo programa, foi atendido em algum momento pelo programa. Então, é um número muito significativo para a gente, principalmente agora que a gente está, né, completando 20 anos. E o programa Farmácia Popular, né, é importante a gente dizer também que eu acabei de falar de ser complementar, existem várias outras ações, não só do Ministério da Saúde, como do SUS, como um todo, para atendimento, né? A gente não pode deixar de falar que as unidades básicas de saúde atendem mais de 170 milhões de pessoas. Se a gente fica impressionado Né? com a farmácia popular, isso é uma questão bastante importante. A farmácia popular é complementar para o acesso aos medicamentos, né? O grande volume são nas unidades do Sistema Único de Saúde, lá no seu município, as unidades municipais, as unidades ligadas aos estados. Isso é o que realmente faz que a garantia do acesso aos medicamentos no Brasil. Isso eu faço questão de sempre reforçar, porque muitas vezes as pessoas acham, não, mas é uma farmácia popular, que todo mundo sabe, todo mundo vê, mas a gente não vê essa parcela que a gente não vê, né, sendo falada. Com certeza. Né? Outras diversas ações, a gente tem Qualifar SUS, que é para qualificar a assistência farmacêutica das unidades do SUS, né? A gente acabou de pactuar mais municípios, mais 400 e poucos municípios para a gente incluir, são mais 25 milhões de reais para qualificar a assistência farmacêutica. Bom que a gente vai encerrando o programa com você trazendo um monte de informação boa para vocês falarem aqui. Para a continuidade desse programa maravilhoso. É isso, porque o nosso SUS ele é muito, muito complexo e muito grande, Sim. né? E aí, dando um pouco, já que você pediu o serviço, o atendimento pelo Farmácia Popular é muito, muito simples, né? É uma receita médica. De qualquer serviço. De qualquer serviço, pode ser Pública, privado, pode ser particular. convênio, público, qualquer um. A única coisa que a gente põe é uma validade de 180 dias, né? Exceto para os anticoncepcionais, que é por 1 ano. Por quê? Porque a gente precisa que a pessoa tenha um acompanhamento. Não posso ter uma receita que vai valer a dia A vida inteira. que o médico não vai te acompanhar, né? A equipe de saúde não vai te acompanhar. E um documento de identificação.
seu RG, sua carteira de habitação, qualquer um que tenha o número do seu CPF. Não precisa comprovante de residência, Não por precisa exemplo. comprovante de cadastrado em residência, não precisa estar nada. cadastrado em lugar nenhum. O único cadastro que você precisa é o seu CPF. Inclusive, não precisa nem ser brasileiro. Se você tem um CPF e uma receita, Ou seja, a você tem utopia que eu acesso. vi lá na França no início dos anos 2000 Tá aí, Josi. está Está aqui. aí. Aliás, muito melhor ainda, né? Melissa, palavras, considerações finais sobre essa sua paixão. Considerações finais que eu acho importante a gente trazer aqui é que o Programa Farmácia Popular deixou de ser uma política de governo, passou a ser uma política de Estado. Ele está aí há 20 anos, nós estamos completando 20 anos de existência e não à toa. A gente teve uma pesquisa recente que saiu que o Programa Farmácia Popular foi o programa mais bem avaliado dentre todos os programas de governo, com 86% de aprovação e conhecimento da população brasileira. Ou seja, é um programa de fato bem aceito, consolidado. Como outros programas que a gente tem, por exemplo, de imunização, que já é um programa muito bem querido pela população brasileira. Então, a gente está aqui só para tornar ele melhor, né? Tentar fazer ele crescer ainda mais. E a gente conta com a população para acessar os nossos sites, né? A gente tem um site gov.br/farmácia popular, que lá direciona para outros sites com várias informações do programa para a população, profissionais de saúde que tiverem interesse em obter mais informações. Silvana, o que você vai levar desse programa de hoje? Um certo aquecimento no coração. Eu também. É tanta coisa importante que a gente faz nesse país. São tantas políticas públicas de altíssimo impacto e coisas que pareciam utopia, não é, Yasmine? Então, exatamente. Dá orgulho, né? Dá um orgulho. Orgulho. Acho que talvez esse seja o termo. E orgulho e agradecimento para vocês, meus colegas farmacêuticos, como outros, né? Vários que trabalham e que se dedicam à consolidação de políticas públicas como vocês fazem e que a gente vê o quanto vocês são, de fato, engajados, vivem isso e que possibilitam que isso tudo aconteça. Então, é muito gratificante, fico muito orgulhosa. E quem está acompanhando a gente por vídeo ou ouvindo, pode entrar lá nas redes sociais do Projeto Integra e fazer um comentário lá sobre a farmácia popular, se usa, como é que aproveita esse programa que é tão importante, se mudou a sua vida de alguma forma, enfim. Manda pra gente uma mensagem lá pra gente saber. Lembrando que o programa, que esse podcast Integra Podcast, é um produto da parceria entre o Instituto Escola Nacional dos Farmacêuticos, a Fiocruz, o Conselho Nacional de Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Complexo Econômico-Industrial da Saúde do Ministério da Saúde e que conta com o apoio da OPAS Brasil e da FENAFAR. Essa edição termina aqui, você encontra os livros e todos os produtos do Projeto Integra e ouve os episódios das 3 temporadas no Spotify e no canal do Instituto Infar, no YouTube /infar. Aproveita e segue a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, @oficial_integra e em todas as nossas redes. A gente fica por aqui. Até a próxima.